Vamos repetir. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu sei que vocês não tiveram tempo, não houve intervalo, né? Então vocês chegaram lá e já voltaram. Mas foi uma caminhada boa. E eu me sinto assim muito honrado de estar aqui com vocês. Sei que a plateia é uma plateia de irmãos e irmãs extremamente interessados no tema de desenvolvimento e plantação de igreja. E esse é um tema também que o meu coração pulsa por ele. É algo que eu venho estudando e tentando também aplicar. Eu sou ligado à Igreja Batista do Bessamá, em João Pessoa. Eu acho que eu sou o único não crente que está falando aqui para vocês. Então, por favor, qualquer heresia, ponha na conta do Ricardo. E eu queria hoje tratar com vocês algo que nós vamos ver um pouco da história do que seria esse nome feio aí, multisite, entendendo a nova normalidade. Quando eu falo entendendo a nova normalidade, é porque quando a gente vê a igreja, quando a gente acompanha a igreja no seu desenvolvimento histórico, a igreja passou por profundas transformações, especialmente quando a gente trata de eclesiologia. Eu acho que o tema eclesiologia é um dos temas mais fluidos nas Escrituras. Quando eu digo fluido, não é que não sejam importantes ou não sejam inspirados. É o que talvez gere mais controvérsia. Não é à toa que nós temos 3 sistemas bem definidos. Historicamente, o modelo reformado, presbiteriano, o modelo episcopal, anglicano, que vem um pouco do próprio catolicismo, mas se espalha por algumas denominações, e o modelo que a gente chamaria de mais democrático, que talvez seja fruto até do próprio pensamento libertário dos Estados Unidos, que é o modelo que notabilizou-se com os batistas, os congregacionais, a ideia, né, das igrejas que se regem a partir dos seus próprios membros, as grandes decisões. Mas no final das contas, a gente, se é presbiteriano, todo pastor presbiteriano tem seu momento de papa também, né? Quando ele diz é assim, né? Todo pastor batista tem seus momentos presbiteriais. Na nossa igreja, por exemplo, porque a igreja cresceu muito, e porque cresceu muito, nós criamos um presbitério. Então, hoje eu não sou mais batista, eu sou batisteriano. Então, nós temos um presbitério com 9 conselheiros, todos eles são docentes em algum nível na igreja, ou no nível do ensino mais público, ou no nível mais privado. E falar de multisite é falar, talvez, de uma sopa de letras nesse processo de junção desses vários modelos no processo histórico. Meio que como uma resposta, né, da igreja às necessidades. Esse novo normal, eu vou tentar explicar com exemplos do que está acontecendo hoje no mundo para que vocês entendam. Por exemplo, se você for hoje na igreja do Rick Warren, em Saddleback, na Califórnia, você vai chegar num domingo de manhã, às 9 horas, e você vai ver que tem um auditório principal, onde geralmente o Rick prega em pessoa, e você tem o que eles chamam de venues, espaços, salas espalhadas naquele grande campus que eles têm, um campus extremamente grande, com muitos acres, muitos hectares. E aí você, por exemplo, você vai observar que no momento do louvor você vai entrar em um lugar e lá você vai ter o pessoal mais tradicional, tocando com o piano, geralmente o pessoal mais velho, que não aguenta essa barulheira dos corinhos e coisa e tal. Aí você sai dali, você já entra em outro lugar de adoração, onde você vai ver jovens mais excêntricos, né, na sua expressão de adoração. Você passa para outro lugar, você vai ver algo mais hispano, ou um outro lugar, algo mais voltado para um ritmo mais soul, mais techno. E lá no auditório principal há meio que um mix. E nesse momento, enquanto todos estão adorando ao Senhor, em diversos lugares, na hora da mensagem, o Rick Warren fala do auditório principal para os outros auditórios, e a mensagem, portanto, da igreja é unificada. A visão da igreja é unificada. Isso é uma das expressões do que seria um multiespaço, um multisite, uma multilocalização da igreja. Na realidade, quem criou o movimento multisite das salas diferentes dentro da igreja, para evitar, inclusive, grandes conflitos, porque nós sabemos, eu sei que eu, como batista, eu venho de uma tradição extremamente forte, e presbiterianos também, metodistas, as igrejas mais históricas, sabem o quanto a música
já foi motivo de divisão dentro das igrejas. E ainda hoje é. Ainda hoje é. Ainda hoje há discussões. Pode palma, não pode palma? Pode expressar emoção, não pode expressar emoção? Eu não quero entrar nesse detalhe. Até porque a minha análise hoje não é teológica do qual seria o modelo eclesiológico correto. Não. Eu estou apenas mostrando o que está acontecendo no mundo, o soprar de Deus no mundo. Esse soprar de Deus no mundo, falamos do Rick Warren. Mas se você for, por exemplo, na igreja do Mark Driscoll, que já é um pregador reformado, ele tem vários sites em várias cidades próximas de Seattle. E o mesmo acontece, só que em alguns lugares é a mensagem que o Driscoll gravou no sábado anterior, que é passada como mensagem para as pessoas nesses diversos lugares onde a igreja Mars Hills se espalhou naquela região. Então, isso é um outro modelo de multisite, em que a própria igreja ela não tem várias salas, não tem diferentes estilos de adoração no mesmo lugar, mas ela se separa. Ela, para crescer, para trabalhar com a questão do crescimento, ela precisa expandir. Ela não tem mais espaço físico, então ela se expande. A liderança permanece a mesma, os presbíteros ou a liderança sênior da igreja continua a mesma, mas as pessoas estão reunidas em lugares diferentes e nem sempre o pregador está presente. Então, o Driscoll ele deve pregar hoje cerca de 80% do tempo dele. Vamos trazer para um modelo mais tradicional, porque eu sei que nos deixa mais confortáveis. O John Piper. John Piper, na igreja dele, na Igreja Batista de Belém, eles têm hoje 2 sites. Inclusive, o John Piper está em processo de sair da liderança sênior da igreja para se dedicar mais ao ensino em conferências. Mas lá ele reveza. Tem domingo que ele prega em um dos sites e o outro recebe a gravação do que ele pregou naquele site e assim sucessivamente. Então nós observamos que o fenômeno multisite nos Estados Unidos ele está acontecendo em todos os níveis, de igrejas mais tradicionais até igrejas mais contemporâneas. Então você tem, por exemplo, a experiência do Piper, que é mais tradicional, você tem a experiência do Driscoll, que é mais contemporâneo, reformado, você tem a experiência do Rick Warren, né? Você tem a experiência do Bill Hybels lá na Willow Creek, você também tem a experiência do Andy Stanley. E quando você fala da experiência do Andy Stanley, por exemplo, nessa questão do multisite, em Atlanta ele está fazendo algo muito interessante. Ele tem os sites da própria igreja, núcleos que foram abertos e que recebem a mensagem dele, na maioria das vezes por vídeo, ora transmissão ao vivo do centro, da sede para os outros núcleos, ora gravado. Mas, gente, essa igreja também ela tem desenvolvido um programa, que é um programa de revitalização de outras igrejas. O que é que está acontecendo? Nós todos sabemos, não conheço detalhadamente as denominações aqui, mas nos Estados Unidos, as igrejas, especialmente rurais, elas estão em declínio. Então, houve, em razão do êxodo, em razão da própria abordagem, e igrejas como a igreja do Andy Stanley, que é a North Point, estão fazendo parcerias de revitalização com essas igrejas que se localizam em lugares distantes e usando exatamente isso, contribuindo com recursos, com mensagens, com palestras. Muitas vezes são igrejas que estão esperando há anos por um pastor. Então, essas igrejas elas entram em parceria com outras igrejas, até de outras denominações, usando o modelo multisite, e há processos de revitalização e depois a igreja começa a caminhar sozinha. Muitas vezes a igreja começa a caminhar sozinha e desenvolver os seus próprios trabalhos. Mas vamos ver mais ou menos o que está acontecendo pelo mundo. Nos anos 80, a gente não ouvia muito falar desse fenômeno, o fenômeno do multiespaço. Nós não ouvíamos falar do fenômeno do multiespaço, ou do multisite, das múltiplas localizações. Mas estima-se que agora, em 2012, quase 4.000 igrejas nos Estados Unidos têm trabalhos multisite. Ou no modelo de você ter no mesmo espaço salas com atmosferas de louvor diferentes, em que a mensagem é a mesma, ou campos que são separados, ou parcerias. Então, estima-se que, em 2012, atualmente, nós estamos chegando próximo de quase 4.000 igrejas só nos Estados Unidos. Esse fenômeno no Brasil ainda não começou a acontecer. Mas eu estava conversando com o Jay Bauman, que é americano missionário da Atos 29 aqui no Brasil, e
a gente chegou a uma conclusão. O que acontece lá nos Estados Unidos só reverbera no Brasil 20 anos depois. E eu me lembro muito bem, eu não sei quem se lembra aqui do Rede Ministerial. Quem se lembra do Rede Ministerial aqui? Já ouviu falar no Rede Ministerial? Aquele movimento que começou no Brasil com o Armando Bispo, lá na Igreja Batista Central de Fortaleza, que é algo que veio da Willow Creek de Chicago. É interessante que eu participei de uma reunião com o Hybels há mais ou menos 6 anos, lá em Chicago. E nessa reunião, enquanto a gente estava aqui, muita gente ainda naquela, estou em rede ministerial, estou fazendo isso, eles já tinham abandonado o próprio modelo. Porque começaram a ver as suas próprias falhas. Foi na época que eles fizeram uma pesquisa chamada Review, que foi publicada aqui no Brasil, acho que pela editora Vida, né? E Descubra, no Brasil pegou esse tema. E eles foram descobrindo que o modelo foi passando. Então, no Brasil é mais ou menos assim, a gente só recebe a coisa meio que segundo, terceiro e quarto plano. Na realidade, talvez isso seja fruto de pouca reflexão que nós fazemos. Eu creio até que a igreja brasileira é meio que um retrato mofado da igreja americana. Desculpem a expressão tanto quanto... É como se fosse um retrato velho, porque aquilo que às vezes a gente luta como sendo a nossa tradição, lá já passou. E a nossa tradição, na realidade, era a tradição dos americanos que aqui chegaram, ou dos suíços, ou dos europeus que aqui chegaram, e assim sucessivamente. Mas vamos tentar definir, uma tentativa de definição. O que é uma igreja multisite? Vamos ler comigo? Eu não sei o que é que está raspando, se é o meu microfone, se é essa parte aqui. Vamos lá. Parou? Vamos ler comigo? Vamos lá. Uma igreja multisite é uma igreja que se reúne em vários lugares, quer sejam diferentes salas no mesmo campus, diferentes campos ou cidades diferentes, compartilhando a mesma visão, os mesmos recursos e a mesma liderança sênior. Quando falamos de liderança sênior, pastor titular, no caso da igreja presbiteriana, o conselho daquela igreja. Então, como eu lhes falei, o multisite ele tem funcionado muito bem em todos os modelos eclesiológicos, em todos os modelos de governo de igreja, porque é uma questão apenas de adaptação. Vamos tentar voltar um pouco no tempo. Por que começou o modelo multisite? As chamadas mega churches, as grandes igrejas americanas, começavam a crescer em um passo muito grande, especialmente dos anos 90, 80, 90, depois do movimento Seeker Sensitive, da Willow, Igreja com Propósito. Então, muitas igrejas receberam aquelas informações e aquelas novas ideias, e o fenômeno das mega igrejas nos Estados Unidos, que são igrejas consideradas mega igrejas, são igrejas com mais de 2.000 pessoas. Então, uma mega igreja é uma igreja com mais de 2.000 pessoas. Há alguém aqui que está hoje, na igreja local, mais de 2.000 pessoas? Então, vocês vão entender mais ou menos como aconteceu. Então, essas igrejas precisavam crescer. E elas não tinham espaços físicos. Nem sempre é fácil construir prédios nos Estados Unidos, porque você tem que brigar com o conselho de cada municipalidade, às vezes é pauleira. E eles resolveram fazer o seguinte: a gente está crescendo, já está fazendo 3 cultos, a igreja está crescendo, e quando Deus quer dar crescimento, a gente não pode conter, embora crescimento numérico não seja prova de saúde, mas aquilo que tem saúde, talvez naturalmente venha a crescer. Então, igrejas começaram a crescer, e aí começaram a alugar espaços outros, tentando criar um lugar para o que a gente chamaria de overflow, como é que seria? De transbordar. Não cabia todo mundo ali, então, olha, vamos fazer o seguinte: vocês vão ficar agora no campus ou no site do bairro tal, você vai para o bairro tal, e aí a gente vai fazer o seguinte: o louvor vai ser ao vivo lá, tal, e aí vocês vão ver gravada a mensagem. Quem iniciou isso no Brasil foi o Larry Osborne. Ele começou isso na Califórnia. Eu fico pensando, será que o jeito que ele começou na Califórnia teria dado certo no Brasil? Eu creio que não. E depois eu vou falar da minha experiência para vocês vão entender um pouco. Mas a Califórnia, gente, é o estado de onde vêm todas as grandes produções cinematográficas do mundo. Então, o californiano, especialmente o morador de Los Angeles, de Beverly Hills, tem todo aquele glamour em razão de Hollywood, em razão dos grandes filmes, em razão dos grandes estúdios de gravação serem lá. Então, é interessante, eu tive nessa igreja, fazendo uma pesquisa nessa igreja do Larry Osborne, igreja simples, gente, que vocês nem imaginam.
2 galpões, um do lado do outro, com várias salas. Um auditório maior, que era mais ou menos do tamanho desse, cabia 350, 400 pessoas. O Larry pregando aqui e o pessoal adorando. Outra sala tem um pessoal já mais, que gosta de uma música mais intimista, mais música que faz a gente pensar. O outro gosta mais de música de adoração. Enfim, e eu saía passando pelas salas e as pessoas... Nesse dia que eu fui, o Larry nem estava pregando ao vivo. Estava saindo a mensagem dele no auditório principal. Era um domingo. E a mesma mensagem que saiu no auditório principal, depois de cada louvor funcionar, estava acontecendo nos outros auditórios. Eu fiquei impressionado. Eu digo, esse povo é doido. Como pode ser? Eu fiquei com aquilo na cabeça. Porque nós temos, na nossa cultura, a ideia da presença física do pregador é algo que a gente considera meio que da natureza do próprio culto. Eu acho que pastoreio não pode ser virtual. Né? Mas quando a gente olha, por exemplo, para a experiência de Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, escreve aos Tessalonicenses, ele manda que depois que a carta dele fosse lida, a carta fosse trocada. Vocês se lembram disso? Vocês leem essa e pega a deles e leem aqui também. E eu fico pensando que a igreja, quando começou, vamos relembrar, vamos abrir Atos. Eu queria trabalhar esse texto com vocês, mas muito rapidamente. Aqui nós não vamos ter tempo para expor muitas bases teológicas desse pensamento, mas eu queria que a gente observasse como foi a igreja quando ela começou. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Nos interessa saber a vida da igreja primitiva, sim ou não? Vocês acham que nós temos algo a aprender com a igreja primitiva? Se temos. Se estamos hoje aqui com todas as mudanças que aconteceram na história da igreja, a igreja que foi plantada em Jerusalém no dia de Pentecostes, a primeira igreja, surgiu em Jerusalém, ela tem muito a nos ensinar. Olha como é que ela aconteceu. Atos 2, nós vamos ver o que aconteceu no dia de Pentecostes, aqui no verso 5. Diz assim a palavra: havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as... Vindo de onde, gente? E agora? É porque ele é super, ultra sensível, esse microfone. Ele é como eu. Obrigado. Gente, vamos lá. Vocês estão lendo comigo? Atos 2, 5. Ó. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de onde? De todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se a multidão, que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Bem, não vou entrar na questão do Pentecostes enquanto a vinda do Espírito Santo. Mas eu quero falar sobre as pessoas que estavam ali. Deus foi tão estratégico que, no momento em que a igreja é fundada, que ela recebe o Espírito Santo, há a primeira pregação de Pedro. E Pedro prega para uma multidão. Por que essa multidão estava em Jerusalém? Não era porque eles estavam esperando, não foram se encontrar com Pedro, não. Estava lá para a festa de Pentecostes. O cidadão disse que, né, o judeu é como o cearense, né? Tem em todo canto, ele está em todos os lugares. Mas eles voltam sempre à terra natal, né? para celebrar as suas festas. E foi o que aconteceu. Deus usou uma estratégia fora do comum de agrupamento de pessoas. E quando aqueles homens estão ali, que Pedro começa a pregar, o que é que eles dizem? O que nós faremos diante desses fatos? Aí lá na frente, vamos lá, no 38, Pedro responde: arrependam-se e cada um de vocês seja o quê, queridos? Batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando Paulo também escreve aos Colossenses, ele faz duas menções interessantes. Uma foi lida hoje, pelo Lidório, de manhã, quando ele leu Romanos. Quando ele fala que Paulo disse que não queria plantar igrejas sobre fundamentos que já tinham sido plantados, certo? Uma coisa que todo mundo sabe: os apóstolos de Jesus, exceto Paulo, até a grande perseguição dos romanos sobre Jerusalém, ficaram em Jerusalém.
Eles não se expandiram. E até creio que Deus mandou a perseguição para que eles ouvissem a voz e saíssem para pregar. Aí dizem que Tomé foi para a Etiópia e tal, tem toda uma tradição sobre isso. Mas o que é real é que Paulo foi escolhido para ser o apóstolo dos gentios. Todo mundo concorda comigo? Sim ou não? E Paulo diz que, quando ele escreve aos Colossenses, ele diz que, fala do evangelho que havia sido pregado a toda criatura. Ele menciona meio que uma completude da missão, naquele período específico, se referindo, obviamente, ao mundo conhecido. Havia, sim, uma missão cumprida. E eu fico pensando, quem expandiu esse evangelho por toda a Ásia Menor, pela Acaia, pela Macedônia, se Paulo, nas suas 3 viagens missionárias, não conseguiu cobrir todas as cidades? E se ele mesmo afirma que não queria plantar igrejas onde o fundamento já tinha sido posto? Posto por quem? Pelos judeus que estavam em Pentecostes e foram para as suas cidades onde eles moravam e começaram a pregar o evangelho e a implantar pequenas comunidades, já que eles também tinham sido empoderados do Espírito Santo. Vocês concordam que esses homens que foram batizados eram a igreja do Senhor, sim ou não? Passaram a ser a igreja do Senhor. Tudo bem, não teve nem tempo de ter classe de catecúmenos, né? E foi tudo muito rápido, mas eles foram e voltaram para as suas casas e eles plantaram igrejas. Qual é a minha tese? É uma tese meio louca. Que a igreja primitiva, ela era uma igreja, especialmente as igrejas gentílicas, elas funcionavam, na sua fase de formação, como uma igreja multi-site. Qual foi o conteúdo do ensino apostólico, se não as cartas do Novo Testamento? Foram essas cartas do Novo Testamento que formataram o pensamento teológico da igreja primitiva, com muitas heresias que aconteciam, e Paulo sempre escrevia, mas nós sabemos que essa Sagrada Escritura que nós temos nas mãos, ela foi, a princípio, passada por tradição oral, porque não se tinha essa visão que se tem hoje de segurar as Escrituras nas mãos, como nós temos, e a igreja recebia um ensino unificado, e esse ensino, ele era um ensino apostólico. Aí vem todas as confusões da história da igreja, heresias, e aí vem toda a necessidade de apologética, e aí vem um período de trevas, depois vem um período de reforma, os próprios reformadores não se entenderam, o que era para reformar de uma banda acabou sendo várias reformas, e hoje nós estamos vivendo em um movimento totalmente irreversível de fragmentação. Gente, ninguém precisa bater em mim se eu sair daqui, tá? Não batam em mim, mas o que eu vou dizer é uma leitura que eu faço dos tempos. A fragmentação da importância denominacional é um fato. Hoje, diante de tanta diversidade. Antigamente, vamos pensar há 100 anos. Quem estava no Brasil há 100 anos? Assembleia de Deus? Quem mais? Congregação Cristã? Quem mais? Presbiterianos? Quem mais? Batistas, metodistas, luteranos. Ou seja, em uma ou duas mãos você definia a paisagem evangélica do Brasil. E hoje? Vocês presbiterianos se desentenderam também. Nós batistas nos desentendemos nos anos 60. Formou-se uma segunda, que depois veio uma terceira, só que já tinha vindo uma outra, que se implantou lá pelo lado do Ceará, os regulares e os irregulares, e os, entendeu? Os bons, e, enfim. Nós vivemos essa questão hoje, e eu gosto de lugares como esse para a gente debater, e eu vejo que a perspectiva multisite é talvez um dos grandes instrumentos que Deus esteja usando hoje para que a igreja vá onde as pessoas estão e não o contrário. Para que a igreja invada os lugares onde não há evangelização, onde não há a expansão do reino, e isso aconteça. Eu vou mostrar algumas estatísticas para vocês. Vamos lá. Uma das vantagens, isso aí veio da Leadership Network, isso aí é um grupo de pesquisa americano que também funciona como uma rede. Em 2005, eles pegaram 1.000 igrejas multisite nos Estados Unidos e concluíram que, dessas 1.000,
Depois que implantaram o multisite, tornaram-se, quase 70% se tornaram mais evangelísticas. Ou seja, foram revitalizadas. Quase 35% não tinham ainda percebido a mudança. Mas nenhuma das 1.000 disse que o modelo do multisite atrapalhou o projeto evangelístico da igreja. Nenhuma delas. Outra coisa. Isso aqui já é uma pesquisa recente, aqui de 2010, também da Leadership Network. Hoje, nos Estados Unidos, os multisites ultrapassaram as mega igrejas em números. Ou seja, há mais igrejas multisite nos Estados Unidos do que igrejas grandes, com mais de 2.000 pessoas. Segundo, os multisites, falava sobre isso no começo, estão presentes em todos os tipos de igreja. Terceiro, multisites estão plantando outros sites e outras igrejas. Isso está causando uma efervescência no desejo missionário de plantação de igreja. Quarto, multisites alcançam mais pessoas e mobilizam mais voluntários. Nosso caso, vou falar do nosso caso, como é que funciona. Tentamos usar o vídeo, foi um fracasso, porque nós não somos Hollywood, nós somos Paraíba. E Paraíba gosta de sentir o cheiro do outro, entendeu? Gosta de comer carne de sol junto, não dá para saborear pela televisão. Então, e o quinto é que das igrejas que experimentaram a expansão em outras localidades, tipo clubes fechados, tipo cinemas, mantendo as suas sedes, expandindo com outras oportunidades de culto, e eu ouvi o pastor falar que vai chegar um momento, amado, que Deus vai te dar um crescimento tão grande nessa área de grupo pequeno, que não sei se Sorocaba é uma cidade muito grande, mas talvez esses teus grupos no futuro vão precisar de outros lugares para se reunir aos domingos, ou vocês já têm congregações, já estão criando essas coisas. Bem, vamos chamar de congregação também, que não deixa de ser um multisite, né? 90% hoje de sucesso para quem implantou o multisite. Então vamos lá, quais são os tipos? O primeiro tipo é esse que é usado por Saddleback e pela igreja do Larry Osborne na Califórnia. Ou seja, o vermelhão, onde vocês estão vendo o vermelho, está vendo? O vermelho seria a igreja mãe, esses coloridos seriam as salas de culto dentro da própria igreja. Então esse é o primeiro tipo, são os espaços múltiplos na sede. Segundo tipo, esse tipo é um tipo muito interessante, porque é o que eu falava, é o dos campos. Você tem a igreja mãe, e onde você vê essas setas apontando para novas igrejas satélites, novos sites da mesma igreja, onde essa igreja se expande, ela cresce com a mesma liderança, com a mesma visão, com os mesmos valores, a economia de recursos, enfim. E aqui, novas estruturas são criadas. Esse modelo é o modelo da Willow Creek, é o modelo do Mark Driscoll, é o modelo do John Piper. Temos um outro modelo. Esse, não sei se vai dar para ler, mas tem a azul é a igreja A e o vermelho é a igreja B. Essas são os chamados multisites com o propósito de parcerias de revitalização. É quando igrejas se juntam, onde uma passou por um processo de revitalização, tornou-se missional, tornou-se engajada com os grandes desafios do nosso tempo, e eles fazem parceria com igrejas menores, para que elas sirvam de núcleos de parceria, que acabam funcionando também como uma extensão dessa igreja escola. É o chamado papel de igreja escola. Por exemplo, vamos dar um insight, um exemplo. Digamos que no meio presbiteriano, nós vimos essa experiência maravilhosa em Sorocaba, dos grupos pequenos. Essa igreja, ela pode servir muito bem de igreja mentora de processos de revitalização de outras igrejas, através de parcerias, através de redes, o que quer que seja. E dentro da denominação é mais fácil ainda, porque é uma liderança superior que unifica aquelas igrejas diante de regras denominacionais muito claras. Então, são as parcerias de revitalização. Agora, eu quero falar de uma questão nossa. Cidade Viva. Deixa eu falar um pouco de mim, para vocês entenderem porque é que eu estou aqui. Esse tema, multisite, é um tema empolgante. Ele é um tema que ele não tem modelos
específicos. Observem que o nome aqui é o quê, gente? É o quê? Como é que é o nome disso aqui? Que palavra é essa? Aqui não estamos falando de princípios. Tá? Portanto, estratégia, a gente pode mudar. Os princípios continuam, mas as estratégias elas são mutantes, elas mudam. Eu vou falar um pouco de nós. Nós somos uma igreja batista, de origem congregacional, no seu modelo natural de governo. Mas nós começamos a perceber, quando a igreja chegou a 500, 600 pessoas, isso por volta de... A igreja foi fundada em 2002. Por volta de 2006, quando a gente começou, 500, 600 pessoas, olha, não dá para decidir tudo, porque tem certas igrejas batistas que decidem até a cor da tinta da parede que vai pintar do banheiro. Todo mundo tem que ter direito a voto. Então nós chegamos, vimos que ali não tinha condição. E aí fomos amadurecendo. Quando a igreja chegou em 1.000 pessoas, nós criamos um conselho de presbíteros. E aí a igreja passa a decidir questões de compra de imóveis, aprovação das contas, porque aí tem a questão do prestação de contas públicas, tem que ser feita, né, independente do tamanho da igreja, mas o conselho ele passa a reger essas questões. E eu confesso a vocês, eu fui picado pela mosca das igrejas grandes. Então, parte da minha formação teológica foi nos Estados Unidos. Foi com contato muito forte com a igreja de Willow Creek, muito forte com Saddleback, mesmo sendo um Paraíba. Mas a gente pega avião lá também, vai parar nos Estados Unidos Mas eu também, ao mesmo tempo, eu fui muito crítico de algumas coisas do movimento com as quais eu não me agradava. Por exemplo, a história de que a pregação do domingo, ela não pode ser uma pregação exegética, uma pregação bíblica, ela tem que ser mais temperada, e eu não concordava com isso. Foi aí que eu, como batista, me converti aos princípios da reforma. Porque, não sei se vocês sabem, nem todos os batistas são reformados. Né? Tem algum batista aqui? Não? Só eu? Eu vou servir para chá e peia, nós dois, amigos, nós dois. Então, comecei a entender algumas questões, mas eu pensei, poxa, eu tenho lá o exemplo do Driscoll, que é reformado, o exemplo do Piper, e eu quero que a nossa igreja cresça. E Deus deu graça. Deus deu graça, nós crescemos, hoje são cerca de 3.600 pessoas. Na sede e em 4 sites. Um em Campina Grande, um na zona sul da capital, distante mais ou menos 15 quilômetros de onde nós estamos, outro em uma zona rural e outro em uma favela. Então, é uma coisa bem eclética. Da praia para a favela, nós criamos sites. E nesse processo, eu comecei a pensar o seguinte, bem, estamos crescendo, isso é muito bom. E eu cheguei naquele ponto de pensar assim, peraí, será que eu só vou viver para ver a minha igreja crescer em números? Será que só é essa a minha missão? Vocês devem lembrar das palavras do Ricardo, pastor Ricardo. E é exatamente a temática desse evento. É a questão da dicotomia revitalização versus plantação. Tem gente que diz assim, não, temos que revitalizar as igrejas, porque já tem igreja demais. E outros dizem, não, nós temos que plantar igrejas. Apenas plantar igrejas. E essa dicotomia, essa briga, na minha cabeça era a seguinte. Não, eu sou do paradigma da revitalização. O que a Cidade Viva vai fazer com uma igreja contemporânea, missional, totalmente engajada com a sociedade, com missão integral, com tecnologia, o que nós vamos fazer é ajudar outras igrejas a se tornarem missionais e fazer a nossa crescer. E eu estabeleci planos, alvos. Eu digo, Senhor, eu quero 50.000 pessoas em João Pessoa. Eu quero que a nossa igreja tenha 50.000 membros. Se Paul Young-Shu conseguiu ter mais de 1 milhão, eu quero, na Paraíba, eu quero 50.000. Se for a tua vontade, por tua soberania e graça, por tua, enfim, infinita bondade, eu quero isso. E nós começamos a trabalhar muito com essa percepção de aumentar a nossa igreja. E aí Deus começou a falar ao meu coração, na palavra, nas evidências do cotidiano, que, especialmente quando nós nos preparávamos para receber as últimas informações do censo de 2010. E nós percebemos que os evangélicos cresceram brutalmente no Brasil,
Hoje nós somos, entre todos, é uma panela uma sopa de letras, né? Mas somos numericamente, teoricamente, 22,2%. João Pessoa, 24,6%. Sertão do Nordeste, o Nordeste, 15%, que é muito diferente da realidade das capitais. Mas, quando você olha e você clica em certas cidades do Nordeste brasileiro, você vai ver que tem cidades com 3%, 4%, 5%. Mas ali se considera a cidade, a urbe da cidade do interior. Não se consideram, muitas vezes, os sítios. Quando se fala em evangelização do Nordeste, evangelização do sertão, todo mundo diz assim, não, vai ser a minha África, tem instituições muito dedicadas, que são genuinamente paraibanas, como a Juvep, como outros, mas o que poucos sabem é que há sim muitas presenças evangélicas em cidades de pequeno porte. Agora, quando você vai para pequenos povoados de 80 pessoas, 60 pessoas, 50 pessoas, 40 pessoas, as estatísticas são estarrecedoras. Há lugares onde você não tem ninguém que conhece a palavra do Senhor. Que nem os nossos irmãos assembleanos chegaram ainda. Porque você começa a viver o seguinte paradigma. Se você está plantando uma igreja numa cidade, Sorocaba tem quantos por cento, pastor, de evangélicos? 20%? Vamos para isso. Quantos mil habitantes? 600 mil habitantes. Tá? Então, 6 vezes 8, 48. São 480 mil pessoas em Sorocaba, teoricamente, a serem ganhas para Jesus. Então você vai lá, você manda o missionário, vale a pena estabelecer lá um lugar, começar em casas, como é a estratégia do CTPI, até chegar no nível de ter um lugar público de reuniões, e parar. Tudo bem. Mas o que é que a gente faz com um povoado de 80 pessoas? Como é que a gente faz com milhares de povoados de 80, 60, 70 pessoas no sertão do Brasil? Talvez tenha me convidado para que eu seja a voz do sertanejo, aqui também falando das nossas realidades. E aí, nós tivemos uma ideia, uma loucura. Quero falar sobre essa loucura para vocês agora. Onde vocês veem esses pontos vermelhos são sítios. Estão vendo os sítios? Por exemplo, eu visitei na semana retrasada esses 10 sítios na região da cidade de Farias Brito, perto de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, ali naquele entorno. Visitamos esses sítios. Dos 10 que estão aí, 5 não tinha banheiro. No povoado. Ou seja, quer fazer xixi? Mato. Number 2, mato again. Entendeu, Jay? Entendeu? If you wanna pee, go to the forest. Number 2, go to the forest. Então, nós vimos as profundas necessidades e eu disse, espera aí, como é que vai ser? Como é que a gente vai ganhar esse povo? Tem que se montar uns 300 mil CTPIs no Brasil. E nós não vamos alcançar esse povo. São as nossas tribos. E é interessante que, além de todas essas questões relacionadas a analfabetismo, saneamento básico, a idolatria ao Padre Cícero Romão Batista é uma coisa fora de série. E não sei se vocês sabem, o Padre Cícero foi excomungado da própria Igreja Católica. E há um bispo cearense que está tentando reabilitar o Vaticano. Eu não duvido que isso venha a acontecer, até por causa da expansão dos evangélicos no Brasil. Nesses dias vai ser São Cícero, o santo do sertão. Então, essas pessoas serem alcançadas. E eu pensei, por que não usar uma estratégia de multisite? Já que não vai ter recurso para construir capela nesses milhares de povoados, não vai ter recurso para sustentar milhares de missionários. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um mix de tudo aquilo que tem de bom na igreja. Nós mapeamos 3 regiões dessa hoje. Estão mapeadas. 10 na região X, que é a região de Farias Brito.
10 na região Y, que é a região de Pombal, Aparecida, é na Paraíba, essa aí é no Ceará, e 10 na região de Picuí. Nós estamos mapeando esses 30 sítios. E estamos chegando à conclusão de que precisamos ir em grandes equipes, e nós vamos em grandes equipes. Nós vamos com 3 equipes de 30 pessoas, passar 15 dias em cada aglomerado de sítios ali. E aí nós vamos com médicos, com odontólogos, vamos amar aquelas pessoas, nos aproximar daquelas pessoas, e ali vai haver convertidos. Só que nessa região, essa micro-região X, há um missionário preparado, um pastor preparado. Não sei se vocês chegaram a conhecer o pastor Rubens, que trabalha com missões no sertão. O pastor Rubens vai cuidar como supervisor dessa micro-região do Nordeste. E a gente sabe que pastor Rubens não vai ter como dar conta de estar ali, 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 ali. E aí a gente enfrenta um outro problema, analfabetismo. Como essas pessoas vão ler as escrituras, qual é a outra alternativa que nós vamos usar? Nós temos um canal de TV em João Pessoa, 24 horas, na net, com transmissão também pela internet. E a ideia agora, nós estamos em fase de negociação da banda satelital, para usar a seguinte estratégia. O Rubens, ele vai ser o overseer, ele vai ser o apóstolo daquelas igrejas. Ele vai cuidar do mentoreio daquelas pessoas, daqueles líderes. E ali, o que vai acontecer? Durante a semana, Rubens vai visitar pelo menos uma vez esses micropovoados, visitar aquelas pessoas e já começar a identificar líderes naquele lugar, que serão os futuros líderes daquelas igrejas. Porque é inadmissível que um povo, ainda que seja com 90 pessoas, fique eternamente dependente de alguém que queira devotadamente morar ali com eles e ser deles o pastor. Gente, eu sou muito polêmico nessa área e passei por muitas mudanças no meu pensamento sobre isso. Por isso eu peço assim, muita compreensão de vocês com o que eu vou falar agora, respeito posições contrárias. Nós não alcançaremos o Brasil sem que tenhamos dado a devida importância à liderança leiga da nossa nação. Eu valorizo demais seminário. Quem lhes fala está há 24 anos estudando na academia. Eu sou engenheiro civil, bacharel em direito, mestre em filosofia, mestre em teologia, fiz doutorado em ministério. Então ninguém pode dizer que eu sou contra o estudo. Também não quero crucificar quem é a favor de um preparo acadêmico de 4, 5 anos. Não é essa a questão. A minha questão é o seguinte. Ponto número 1. Jesus começou uma revolução internacional com indoutos. Foi uma revolução de profissionais. Quem foi pregar a palavra e fundar igrejas em toda a Ásia Menor, em toda a Macedônia, em toda a Acaia naquela época, não foi ninguém do Sinédrio, não foi nenhum fariseu preparado por Gamaliel. Quem foi para lá foi gente simples, trabalhadores rurais, pastores de ovelhas, que estavam em Jerusalém e receberam o poder do Espírito Santo. Essas pessoas precisam ser mentoreadas e não desprezadas na sua condição. Eu já ouvi em alguns casos, como levantar um líder local se o cara é analfabeto? Grande paradigma. Os analfabetos não têm o Espírito Santo, né, gente? Eu creio que não tem. Eu creio que Jesus, nesse caso, fez acepção de pessoas. Então, qual é a ideia? Banda satelital, supervisores treinados academicamente, então tem lugar para todo mundo nessa sopa. Tem lugar para engenheiro de telecomunicações, tem lugar para pastor treinado em seminário, e tem lugar para o vaqueiro. O vaqueiro que precisa ser empoderado. E o que é que ele vai assistir ali pelo satélite? Ele vai ter uma antena de captação fechada na casa dele, que ele vai receber um cartão com um código. A gente habilita e desabilita a hora que a gente precisar através da internet. E ele vai ter de manhã aula de português.
Porque Dilma não vai mandar ninguém para lá. Ele vai ter à tarde aula de higiene, ele vai ter à noite aulas de manuseio da terra. Os filhos vão ter programações infantis, eles vão ter a parte intelectual. Veja bem, temos que dividir muito bem as coisas. Quando você assiste uma palestra, você é ou não é abençoado por aquela palestra que foi feita em vídeo? Sim ou não? Quando você assiste um filme, você chora ou não chora? Chora. Então, pelo satélite, eles vão receber conteúdo bíblico. Em horas específicas, reunidos ao redor da mesa. Sexta-feira vai ser a noite da pipoca, vai ser o momento evangelístico daquela casa. Ele vai chamar os amigos, nós vamos colocar um filme para eles, e aquele líder analfabeto, desdentado e despreparado, ele será revestido com os dons necessários para a expansão daquela igreja, naquela casa, sem a necessidade de construção de templos, sem a necessidade de construção de estruturas. Lidório falou hoje de manhã, igreja é tudo a ver com gente. E nesse modelo, o lugar, ele é totalmente terceiro plano. E esse supervisor vai estar auxiliando, supervisionando, abençoando esses irmãos, até que essas house churches, essas igrejas caseiras, pequenas, em povoados. Eu visitei uma terra, um dos sítios, falei com o senhor, seu Manuel. O seu Manuel é um homem de 80 e tantos anos. Isso foi há 15 dias. E aí nós sentamos, ele vai logo mandando fazer café. Olha, aqui é o meu café, o grão é torrado na telha e coisa e tal. E você vai sentar um povo lindo, um povo hospitaleiro, um povo aberto, sabe? Eles só não suportam aquela mensagem impositiva da história do evangelho no sertão. Mas eles são abertos, eles são amigos, eles ouvem você, eles querem ouvir da sua vida. E a gente começou a conversar. Eu disse, Manuel, como é que essas casas aqui? Eu disse, o senhor está vendo aqui, ó? Por onde o senhor olhar aqui é tudo da minha família. Aqui é meu filho, ali é minha filha, meu neto já casou, não sei o quê, pronto. No total eu mando em 80 e tantas pessoas aqui. Ah, quando o seu Manuel se converter, ele vai ser como o feiticeiro que o Lidório se referiu lá na tribo dele, né? Gente, eu vou escandalizar vocês. Sabe quem vai ser o pastor ali? É ele. Porque quando Paulo mandou Tito para Éfeso estabelecer os presbíteros, não tinha nenhum estrangeiro. Eram locais. Deixa eu mostrar então, usar a estratégia multisite, usar os obreiros treinados e usar o empoderamento do Espírito. Eu coloquei, como eu escrevi isso em inglês na primeira versão, e os americanos gostam muito de acrósticos, eles pegam uma palavra e saem, né? Isso é um show, né, para eles? Eles amam esse negócio, né? Ele pega uma palavrinha e cria. Eu também, né, fiz, né, para tirar 10. Então, são essas as características. Você vê a palavra planting. Plantar igrejas. Plantar. Eu estou viciado nesse negócio de plantar igreja, viu Jay? Eu queria só crescer a minha mega church. Agora eu quero ver os olhos do nordestino brilhar. É isso que eu quero. Primeiro ponto. Pregnant churches planting. Plantar essas pequenas igrejas com o DNA da multiplicação, já desde o princípio. Nessa visita eu cheguei em outro sítio, isso em Pombal, comecei a conversar com o Senhor. Gente, sabe aquele cara, aquele jeca para os padrões sociais? Aquele homem encabulado assim, ele ficava... E ele chegou perto de mim e disse, olha, eu aceitei Jesus e minha família também. E eu disse, e o que é que você vai fazer com essa dádiva que você tem hoje? Eu não sei, né? Porque eu sou analfabeto. Aí eu disse... Que tal tu subir aquela serra que está ali? Está vendo aquela serra? Você conhece aquele povoado? Conheço. Ali só chega de bicicleta. Ou de cavalo. O carro não entra ali. Ele disse, tem criança ali com 12 anos que nunca foram na cidade. Que tal você ser a voz de Deus ali naquela serra? E você multiplicar o que está acontecendo aqui no teu sítio, lá num sítio de uma pessoa lá longe. O que é que você acha disso?
Rapaz, eu nunca vi um brilho de olho tão especial. Se uma coisa o nosso Senhor fez com o seu povo, foi acreditar nele, antes mesmo de convertidos serem. Quando ele olhava para aquela prostituta, eu fico pensando no demoniado de Gadara. Quem de nós aqui, em sã consciência, enviaria em missão um cara que se converteu e dele foram expulsos uma legião de demônios antes de levar ele para 1 ano de descarrego? Foi o que Jesus fez com aquele cara? Jesus, eu quero ir contigo, eu quero ir contigo. Eu quero ficar aqui, o negócio está bom demais. Vá para a sua casa. Vá falar das maravilhas do Senhor. Gente, o DNA da multiplicação, ele precisa ser colocado no coração do novo convertido, não é do seminarista. É empolgante ver coisas assim, cheias de pastores, mas mais empolgante ainda é você pegar todas essas temáticas e fazer uma série de pregações dentro da sua igreja, entendendo cada membro da sua igreja como tendo sido por Jesus e de fato foi enviado em missão. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Isso se chama empoderamento do crente. Nós somos hipócritas. A bandeira que nós levantamos na reforma foi do sacerdócio individual de cada crente. Mas esse sacerdócio é limitado por nossa autoridade. Nós temos medo de compartilhar a autoridade. Algo que Jesus, logo no princípio, pegou aqueles doidos, aqueles cabas, tudo despreparado. Vão aí de 2 em 2, vão pregando o evangelho aí. Vão para a aula prática. E tragam os resultados. E eles erraram na missão. Não conseguiram expulsar um certo cara lá que estava com demônio. A gente tem medo que o nosso povo erre. Em nome da preservação da sã doutrina a todo custo. E eu defendo isso. Às vezes nós idolatramos a sã doutrina e deixamos de adorar o Deus vivo que nos legou a doutrina, mas nos legou também o poder do Espírito Santo para avançar. Amém, gente? Se estou sendo contundente demais, me perdoem. Aliás, eu não gosto de ser convidado 2 vezes para a mesma conferência, por isso que eu faço essas coisas. Segundo, além do DNA de pequenas igrejas que já nascem com eu vou plantar a igreja. Quem foi que plantou a primeira igreja dos samaritanos? Quem foi que começou o processo de plantação de igreja? Foi uma prostituta. João 4. Quem plantou a igreja de Gadara? Um ex-pai de santo recém-liberto. Segundo, lay and local leadership. Liderança local e leiga. Se não tiver isso, a igreja não cresce. A gente vai abarrotar. Eu não duvido não, viu, pastor? As igrejas hoje, nas grandes urbes, nas grandes cidades, vão abarrotar essa cidade de igreja. Eu não duvido, porque está havendo agora um movimento de massa crítica no processo. Vocês terem uma ideia, e eu vou falar sobre isso amanhã na plenária, sobre como a plantação de igrejas em uma cidade revitaliza a igreja da cidade, como novas igrejas revitalizam a cidade. Me chamaram para apresentar um programa em uma TV secular, sem pagar nada. Porque eles viram que dá para ganhar dinheiro também. Não importa como é que eles vão me colocar lá, só sei que não vou gastar uma ruela. Vou falar para Paraíba todinha em horário primeiro. E nem vou precisar pedir dinheiro a ninguém para pagar o programa. E ter que vender a minha doutrina. Mas o que é que eu estou querendo dizer? Se as capitais e as cidades vão ser dominadas em breve, eu duvido muito das áreas rurais. E eu creio que o clamor para a nossa África, Nordeste, sertão de Minas, interior de Minas, áreas inalcançadas, sítios, tem só 10, né? Beleza. 10 para sair, ir embora e não voltar mais, ou 10 para passar a palavra? Para passar a palavra? Ou para acabar? Que pena. Então vamos lá. Vamos acabar. Tem que respeitar aqui o horário. Segundo, Abundant Prayer, Evangelism and Social Good. Nós vamos fazer obras sociais,
lado a lado com evangelismo e oração. Esse é o conceito de Lausanne, do Pacto de Lausanne. A ideia de missão integral vai estar presente. O pessoal está fazendo cocô no mato. Enquanto eu decido qual vai ser a cor da tampa do meu vaso. Quarto, multiplication. Multiplicação natural. Essas igrejas, graças a Deus que o Lidório deu uma focinha hoje de manhã. Eu nem sabia da história das tribos lá no Amazonas, que houve um consenso no Supremo Concílio de que elas não seriam igrejas presbiterianas. Não foi isso que eu ouvi? Que elas estariam livres para ser autóctones? Sim ou não, gente? Sim. Foi isso que ele disse, que as igrejas plantadas na Amazônia seriam autóctones. Vai ser tudo autóctone. E eles vão decidir. Querem construir a capelinha? Construa, meu amigo. Se vocês acharem que isso é importante para vocês, façam. Mas nós vamos dar para vocês o que é essencial. Quinto, the authority of the Bible. Autoridade da Bíblia. Isso aí eu não negocio. Eu sou louco, mas eu sou reformado. Informal on-the-job training. Eu quero saber quando é que você... Sabe como é que eu entrei no ministério? Eu não era nada, não tinha feito nenhum treinamento teológico. O pastor ia viajar e disse, Sérgio, tem uma sala de um professor, o professor adoeceu, está para morrer, e ele quer que você dê a aula. Quando é? Disse, amanhã. Eu disse, que horas? Amanhã, daqui a pouco. Amanhã de manhã. Eu nunca tinha dado aula. Foi o que eu fiz? Fui estudar. Quando o nosso treinamento decorre das necessidades que a vida nos apresenta no dia a dia, há mais brilho no aprendizado. Mas nós não. Nós somos um depósito de conhecimento teológico. E tem muita gente que sai do seminário e não sabe fazer nada com o que fazer daquilo. Eu tenho certeza, pastor, que o que você está fazendo você não aprendeu no seminário. É verdade. Não. Treinamento informal. Vamos continuar estudando? Quem é seminarista aqui, continue fazendo seus troços. Vá lá. Tá bom? Eu também vou continuar estudando. Então, por isso, estamos legal. Eu não estou aqui detonando o ensino formal. Tô, gente? Não. Mas eu estou valorizando o que Jesus valorizou, que é o treinamento informal no trabalho. Como é que os apóstolos aprenderam? Ouvindo ou fazendo? Ouvindo e fazendo. Aprender fazendo. Vários pedagogos já falaram sobre isso. Vygotsky, o Poppert, e tantos outros. O aprender fazendo é o que vai acontecer, através desse suporte por televisão. Quinto, ou penúltimo, Network of Autonomous House Churches. Serão igrejas caseiras autônomas, que terão a nossa bênção, que terão a nossa ajuda, e até quando eles quiserem estar debaixo dessa rede de plantação de igreja, eles vão estar. Se não, façam o que vocês quiserem. E G, a liderança e o poder do Espírito Santo. Nós temos que acreditar nisso, gente. Nós temos que acreditar que o Espírito Santo que fundou a igreja em Pentecostes está hoje agindo também. Deus é capaz de usar as pessoas mais improváveis para fazer as coisas mais espetaculares que a gente já viu. Falar de multisite, talvez você diga, isso não vai se aplicar a mim. Tudo bem, de fato. Pode ser que não se aplique a 95% daqui, porque ainda não chegaram a tamanhos que exige-se isso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, a parte de plantação de igreja, coloque no coração. Esses princípios coloque no seu coração. E eu quero desafiar você a fazer uma coisa quando chegar em casa. Pegar todo o material que você viu e ministrar para a sua igreja. Porque se tem uma coisa que acontece que eu fico para morrer, é que a gente frequenta conferências e conferências e conferências, mas nós não levamos o nosso povo para elas. Amanhã eu continuo com mais algumas experiências. Obrigado, Deus abençoe. Respeitando as devidas proporções, hoje no Brasil acontece
algo semelhante com as igrejas, por exemplo, da Graça, do R.R. Soares. Eu queria saber qual é a diferença, se há que é a diferença, dessas igrejas como a da Universal, a da Graça, que já fazem esse tipo de trabalho de multisite. Se é que é multisite. Vê bem, primeira grande diferença, elas são denominações, ou seja, elas estão interessadas apenas, tão somente no crescimento delas enquanto denominação. Quanto a isso, eu não vejo nenhum problema, porque, por exemplo, os próprios presbiterianos se organizaram agora e tem em cadeia nacional o pastor Hernandes, falando em nome da denominação. Eu creio que isso vai promover uma revitalização que vai servir para o Brasil todo. Mas eu creio que a grande diferença nessa questão é que a gente prova o agir do Espírito quando a gente está preocupado em ver o reino expandir, mesmo que a nossa marca não esteja ali, naquele lugar. Eu admiro muito trabalhos estes que são em igrejas autóctones, porque, no final das contas, não é a marca da denominação que a gente leva para lá. Então, eu creio que basicamente seria essa diferença, a motivação, que é uma motivação de crescer, revitalizar outras e plantar outras igrejas, que não há no coração da Graça, a Igreja da Graça, nem Universal, vai fazer uma parceria com um pastor, por exemplo, que a gente vai fazer de outra denominação, do Betel brasileiro, na região de Pombal. É um pastor do Betel. O pastor lá da região do Crato é um pastor batista. O outro é um profissional, que não foi para seminário, mas aprendeu na Tora. Então, eu creio que a grande diferença é a gente olhar para o reino expandindo, né, à medida em que a gente usa os recursos que Deus nos deu para abençoar. Se amanhã der tempo, eu vou falar um pouco do projeto Cidade Viva e como isso está sendo usado por Deus para ajudar outras igrejas da Paraíba e da região a se revitalizarem. É quando você usa o que Deus te deu, não para brincar dentro da denominação, mas como um instrumento de expandir para, inclusive, outros trabalhos não denominacionais. Então, eu acho que basicamente seria isso. Pastor, eu gostaria de, se eu pudesse falar para nós, sobre a igreja multisite, esse movimento na Coreia. Se ele é da década de 80, 90. E um outro fator, que os grupos familiares, grupo pequeno, hoje a gente se chama de célula, ele é oriundo, se eu estiver equivocado, você pode me ajudar, do Poyang Shu. Foi uma influência muito grande no Brasil, antes desses movimentos. E dentro desse movimento, nós estamos vivendo uma segunda reforma? Ótima pergunta. Primeiro, sobre a Coreia. Eu não sou conhecedor profundo da igreja coreana, mas o que sei é que a igreja do Poyang Shu está em declínio hoje. Por quê? Aconteceu um fenômeno. Na hora que ele cria novos modelos revitalizados, outras igrejas absorvem e vão fazendo o trabalho. Então, digamos que ele dividiu as primícias. O modelo do Poyang Shu é um modelo de autoridade extremamente formal e extremamente rígida. Ele é um sistema em que a célula ela é algo que deve toda e restrita obediência, todo o processo. Na realidade, o G12, ele é o Poyang Shu com as mudanças do Castelhanos, que incluiu todos aqueles elementos neopentecostais no processo. Mas como é que chegou para nós? De fato, a grande experiência de células na modernidade, pós-modernidade, é a de Poyang Shu. Agora, eu costumo dizer o seguinte, os outros criam, os americanos transformam em um pacote e divulgam. O responsável mesmo pela difusão do pensamento de Shu ele é o Ralph Neighbor e o Carl George. Esses dois aqui começaram a pensar igreja em células, grupos de crescimento e coisa e tal. Só que há um movimento, amado, hoje, em que há uma grande diferença entre igrejas que têm a casa como base, e elas são igreja em todos os sentidos, como era a igreja primitiva. Não podemos negar que o primeiro templo do cristianismo foi construído no quarto século, portanto, até o quarto século, o cristianismo era em casas, a cidade era a igreja, as casas eram o lugar onde a igreja da cidade se reunia. Então, o que está havendo hoje são dois grupos. É o grupo do que usa a célula para fomentar o crescimento da igreja local e também para ser evangelístico, pastoreio e evangelismo ao mesmo tempo, mas há grupos que são liderados aí por
por essa turma das chamadas house churches, que hoje tem como as igrejas orgânicas, o Neil Cole, o Frank Viola, quem mais? Outro expoente, essa galera mais emergente, que está defendendo o seguinte: há uma rede de pequenas igrejas mesmo, autônomas, que tem a sua liderança ali treinada, ministrando os sacramentos e tudo, né? Capacitada, ordenada para aquilo. Bem, se eu penso que a liderança bíblica ela é ordenada, ela não é necessariamente precedida de preparo formal. Biblicamente, eu creio que todos nós concordamos que toda liderança bíblica ela é estabelecida, ela é ordenada por Deus. Mas não necessariamente com um treinamento formal antes, até porque isso não existiu até mais ou menos o século XII, XIII. E eu vou dizer, o sistema de seminários que nós temos hoje ele é totalmente católico, né? Então, a Igreja Católica é a mãe da universidade moderna. Então, esse modelo acadêmico ele é bem católico. Não tenho nada contra isso. Só estou tentando explicar para você o seguinte: será que está havendo uma outra revolução? Eu acho que sim. Está havendo uma nova reforma? Está havendo. Eu creio que na pós-modernidade a fragmentação das terminologias, a fragmentação do que uma palavra significa. Uma palavra hoje, quando você fala igreja, ela tem hoje múltiplos reflexos do que tinha na época do século XIX, na época do iluminismo, enfim. O que é que eu acho que vai acontecer? O denominacionalismo está em crise, gente. Não podemos negar isso. Os grandes movimentos dos Estados Unidos são redes, são networks. Se junta ali um presbiteriano com um luterano, com não sei o quê. Gente, eu não sou o profeta do caos. Daqui a 30 anos, eu não creio que... Porque não vai significar mais nada para as pessoas. São agora milhões de conceitos do que é a igreja. Então, quando você tem uma terminologia cuja semântica é difusa, ela acaba perdendo o próprio sentido daquela palavra. Eu acho que Deus está empurrando as igrejas para as casas. Ou de uma maneira mais tradicional. Porque, pessoal, onde a igreja cresce no mundo hoje, exponencialmente, são igrejas em casas. A igreja na China é uma igreja totalmente doméstica. O que está acontecendo no mundo árabe é coisa fenomenal. E as igrejas são nas casas. Na Índia, as igrejas são nas casas. Deus está... É aquela história. É como se tivesse havendo, no meu entendimento, fazendo uma leitura cultural, eu creio que o século XXI é o século da história da igreja, mais parecido com o século I. Nós temos uma língua franca, que na época era o koiné, hoje é o inglês. Nós tínhamos uma relativa paz de movimentação no mundo, o que facilitou as missões no primeiro século e segundo século. Nós temos isso hoje no mundo. Nós tínhamos a convivência com o plural. O problema da igreja cristã é que ela perdeu a convivência com o plural. Como é que ela se fortaleceu? Foi no meio da pluralidade. Quando o cristianismo passou a ser a regra no Ocidente, ela perdeu a força missional. E o que está vendo em um mundo de pluralidade, você anda em Nova York, é um cara de turbante levando você para o Central Park, o outro que lhe recebe num restaurante é indiano com uma pinta na testa, o outro... Hoje nós estamos vivendo um mundo muito parecido com o mundo do primeiro século. Pluralismo com tolerância. Já perceberam? Se lembram que a marca do Império Romano foi a tolerância com as religiões? Por que Israel permaneceu ileso? Porque havia um pacto de tolerância do Império Romano com as religiões naquela época. Então, na minha perspectiva, gente, talvez isso seja visto daqui a 30, 40 anos, o que eu estou dizendo agora. Talvez eu esteja exagerando, mas eu acho que daqui a 50 anos, o movimento denominacional histórico ele vai se resumir a boas lembranças. Desculpem a sinceridade. Porque ele vai perder o sentido dentro da própria pluralidade. A institucionalização da igreja vai ruir. Ou por bem, ou pela graça. Mais alguma para a gente ir embora? Falta 1 minuto. Acho que nosso tempo já chegou até o final. Ô, Renato, você sabe que eu sou um cara arriscado. Né? Mas eu quero agradecer pela primeira e única vez. A gente vai para um intervalo de 6 meses, só para a gente... Para mastigar o que ele falou aqui hoje não vai ser simples.
Na verdade, são 50 minutos. Vamos lá tomar um lanche. Daqui a 50 minutos a gente volta para o momento de louvor. Obrigado, viu, gente?